Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Hoje vamos falar sobre um dos pilares mais importantes para a criação de conteúdos personalizados e de alta qualidade com inteligência artificial, a base de conhecimento. Esse é um passo essencial para garantir que a IA produza conteúdos relevantes, precisos e alinhados com os objetivos do seu projeto. Base de conhecimento é a fundação do método ACR, sendo o primeiro passo da fase de análise. Sem uma base sólida, a IA pode gerar conteúdos genéricos e imprecisos, comprometendo a qualidade do material produtivo. Nesta aula, vamos explorar como coletar e organizar dados de diferentes fontes, como imagens, documentos, links, transcrições e textos, para garantir que a IA tenha informações suficientes antes de começar a criação do conteúdo. Você também aprenderá a utilizar prompts estratégicos para extrair informações e transformar dados brutos em conhecimento estruturado. Com essas técnicas, você conseguirá ensinar a IA a produzir materiais ricos, confiáveis e alinhados ao seu objetivo. Então, vamos lá, estamos aqui na aula 6 e vamos estudar o primeiro passo do método ACR, que é a análise, o aprofundamento. Aqui a gente vai construir a base de conhecimento, né? A gente vai utilizar vários prompts de extração de dados para fazer isso. O que você tem que pensar aqui nesse momento? É como se a gente estivesse ensinando a IA, é como se você estivesse dando uma aula para a IA, para que ela aprenda sobre o tema, e aí só depois que ela realmente souber tudo sobre esse tema é que a gente vai criar os conteúdos, que aí vão ser conteúdos realmente originais e impactantes, tá? Então, pensa o seguinte, a gente tem que coletar informações de locais, de base de dados realmente sólidas, confiáveis, para que você ensine a IA corretamente. E muita gente pode ficar assim pensando da seguinte forma: se eu pego, por exemplo, 3 artigos e uso como base de conhecimento e crio o meu artigo, por mais que seja totalmente diferente, eu não estaria enganando, roubando? Na realidade, o que a gente está falando aqui é utilizando o mesmo método que você utilizaria se você fosse escrever um artigo dentro de um tema que você talvez não conheça tanto. O que você iria fazer? Você iria ler um livro, você iria ler artigos, fazer anotações para depois criar o teu artigo. Essa é a base, é isso que a gente sempre fez durante a criação de conteúdo. Só que aqui você está fazendo isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente. É dessa maneira que eu vejo, tá? Não é que você está copiando o conteúdo dos outros, até porque o conteúdo que você vai gerar é totalmente diferente. Você está usando a base de conhecimento. E você teria que fazer isso se você fosse escrever esse artigo manualmente. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a coleta e extração de dados antes de colocar a mão na massa aqui. De onde que a gente consegue coletar dados? Olha, às vezes o cliente que está criando um site para um cliente ou para a sua própria empresa, você tem lá folders, panfletos, materiais visuais da empresa. Ali já tem algumas informações, até alguns dados. Você consegue extrair informação de lá utilizando um prompt de coleta de dados para a imagem. A descrição, por exemplo, você tem várias descrições de um produto, tanto do fabricante como alguém que fez uma descrição de serviço, mas está aquela coisa desordenada, não está bacana. Você pode utilizar isso também. Você já tem dentro da empresa aí arquivos de texto, que pode ser doc, TXT ou PDF, com várias informações sobre a empresa, serviços, produtos, você pode utilizar também. E aí vem links de sites ou artigos. Olha, se eu vou criar um artigo novo, eu posso pegar os artigos que estão melhores indexados sobre aquele assunto e extrair informação de lá. Se eu vou criar um site novo, completamente do zero, e eu não tenho material suficiente, eu posso olhar os sites dos concorrentes e extrair informações de lá para poder ajudar a criar o meu site. Transcrição de áudio ou vídeo. Então, muitas vezes você tem lá um podcast ou você tem um vídeo institucional da empresa. Você pode coletar informações de lá também das transcrições. E uma coisa que as pessoas não levam muito em consideração, muitas vezes quando você vai escrever um artigo, você olha os artigos de outros. Mas às vezes uma boa base de conhecimento é um vídeo no YouTube de um especialista sobre aquele assunto. E não importa se está em inglês, se está em espanhol, alemão, a gente consegue extrair os dados e converter esses dados para o nosso idioma e criar o nosso conteúdo, tá? Então, aqui abaixo, a gente vai ter um prompt de extração de dados para cada tipo de informação, que é o que a gente vai ver agora. Tá? Tem uma coisa importante
que eu vou ler aqui para vocês. Os modelos de prompts apresentados abaixo, que são os próximos que a gente vai ver, inclui a frase chamaremos o conteúdo gerado de base de conhecimento, que é o que eu venho falando, a gente quer criar uma base de conhecimento, pois geralmente são utilizados no primeiro passo do método, que é o de análise onde nós estamos. No entanto, em situações onde a extração de dados é necessária durante a etapa de refinamento, será preciso ajustar essa nomenclatura. Quando isso ocorrer, substitua o nome base de conhecimento por conteúdo adicional, conteúdo fundamental ou outro nome, conforme o contexto e a necessidade. Esses ajustes eu vou explicar para vocês com detalhe nas próximas aulas. A gente vai fazer isso, tá? Então vamos lá. Extração de imagem. Aí digamos lá que o teu cliente tem um panfleto, um folder, alguma informação impressa e você quer extrair essa informação, esses dados para a tua base de conhecimento. Às vezes não é suficiente. Você vai juntar essas informações com outras que você vai trazer como um site de um concorrente, por exemplo. E aí eu vou explicar para vocês aqui esse prompt. Vou ler para vocês. O objetivo: extrair todo o conteúdo textual das imagens anexadas a este prompt. Ou seja, eu vou escolher as imagens e, junto com as imagens, eu vou mandar esse prompt. Eu recomendo fazer uma imagem por vez. Eu percebo que, por exemplo, eu tenho um folder frente e verso em 3 páginas. Eu percebo que quando você fotografar, se você mandar tudo de uma vez, que a IA ela demora ou tem dificuldade muitas vezes da erro. Então, aqui não tem problema. Eu posso rodar os prompts de criação de base de conhecimento várias vezes. Eu posso ter 4, 5 bases de conhecimentos ali na mesma sessão, que na hora do prompt de criação, ele vai entender isso, tá? Extrair todo o conteúdo textual das imagens anexadas a este prompt, organizando-o de forma detalhada e estruturada, com foco estratégico em SEO e criação de conteúdo web, que é o que a gente vai fazer aqui. Chamaremos o conteúdo gerado de base de conhecimento. É o que eu li há pouco, que nesse momento a gente vai usar a base de conhecimento. Quando for no refinamento, talvez esse nome tenha que ser alterado para não dar chabu aqui. Instruções e ações. Papel e contexto. Mais uma vez, vocês estão percebendo que o prompt está utilizando o Markdown para uma melhor organização. Então, no papel aqui, a gente quer que ele atue como especialista de extração de conteúdo, focado em capturar todo o conteúdo textual das imagens, sem omissões. 2. Item 2. Conteúdo. Extraia todo o texto das imagens, incluindo listas, tabelas, parágrafos e outros elementos relevantes. Garanta que todo o conteúdo seja reproduzido fielmente e depois organizado para facilitar a navegação e entendimento. Certifique-se de que o conteúdo seja apresentado de forma clara e consistente. Gere o conteúdo de forma mais expandida possível, considerando apenas os textos retirados de cada imagem. Aplique pontuação, correções de ortografia e de gramática se necessário. O conteúdo pode estar em qualquer idioma, mas deve ser apresentado sempre em português do Brasil. Se por acaso você estiver extraindo dados para criar um conteúdo para outro idioma, você vai ter que tirar essa frase daqui. Estrutura de títulos. Se for possível, liste todos os títulos usados na imagem, identificando-os por nível hierárquico, H1, H2 e H3. A gente está pedindo, todos os prompts de coleta de dados, vai ter essa opção dos títulos. Isso vai ser importante para quando a gente estiver criando artigo ou páginas web, que a gente crie um FAQ no final. Porque o FAQ, ele tanto ajuda o usuário, quanto ele é muito relevante para a indexação do conteúdo no Google. Inclua todos os títulos que sejam relevantes para o SEO e organização do conteúdo. Formato do conteúdo, como é que esse conteúdo vai ser mostrado, exibido na nossa sessão. Todo conteúdo extraído de uma imagem deve ser separado e identificado claramente. O formato final deve incluir imagem, insira o nome da imagem correspondente. Conteúdo, texto extraído integralmente, organizado por seções ou tópicos, como na imagem. Títulos da imagem, lista completa de títulos separados por hierarquia, caso consiga extrair. Aí dá um exemplo, H1, H2, H3 e etc. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza já esse prompt aqui de extração de imagens. Então, eu separei aqui, ó, extração de texto e imagem. Eu peguei exatamente aquele prompt que está lá. Eu tenho 2 imagens, que é a frente e o verso aqui de um panfleto que eu peguei na rua, tá? Observe, esse panfleto não tem muito texto. E a foto que eu tirei tá horrível.
E mesmo assim a IA conseguiu fazer a extração. Exatamente aquele prompt que eu li, já com a imagem aqui. Como é que você faz isso? Você vai, carrega a imagem aqui, então você bota a imagem e cola o prompt aqui. Já cola o prompt aqui, tudo de uma vez, tudo junto, tá? Não vou fazer isso porque eu já fiz. Peguei a imagem, colei o prompt e aí vem o resultado. Primeiro ele explica o que ele vai fazer. Ele colocou aqui, ó. Vou extrair o conteúdo textual da imagem enviada e organizá-lo de forma detalhada e estruturada. Aguarde um momento enquanto processa as informações. Aí, primeiro ele fala aqui. Houve um erro ao tentar extrair o texto da imagem devido a um problema com o idioma configurado para OCR. Vou tentar novamente usando um método alternativo. Aguarde um momento. Não fiz nada e ele continuou. Aí ele falou: a extração automática do texto não foi totalmente eficiente devido à qualidade da imagem e às configurações do OCR. Vou agora analisar manualmente o texto presente na imagem para organizá-lo de maneira detalhada e estruturada. Aguarde um momento enquanto faço isso. Também não fiz nada e ele seguiu, mas ele conseguiu extrair, tá? Tanto que você vê aqui, ó, a imagem tá dobrada aqui, ó, sofá sujo, nunca mais. Mas ele mesmo assim conseguiu extrair tudo. Então aqui são os dados de extrações. Ele já nomeou base de conhecimento, que foi o que eu pedi, né, que ele nomeasse isso em memória, deu o nome da imagem, e aí vem, ó, conteúdo extraído, título, sofá sujo nunca mais. Ele identificou que aquilo era um título. Subtítulo, limpeza de sofá a partir de 199, limpeza de tapete a partir de 89, chamadas para ação, para cuidar dos seus estofados. Isso daqui eu acho que ele colocou o nome errado. Não, é isso mesmo. Aqua Zero, eu acho que é o nome, Aqua Zero. Então, é para chamada para ação, aí serviços oferecidos, tudo isso ele tirou dessa imagem. Já pegou o telefone, o horário, pegou o Instagram, tá? Pessoal, eu não conheço o dono dessa empresa, eu simplesmente peguei um panfleto na rua, tá? Eu só queria mostrar como funciona. Aí montou uma estrutura de SEO e títulos, aí beleza. Aí eu peguei a segunda imagem, que é um panfleto de frente e verso, e utilizei o mesmo prompt, e ele foi lá, ó, e fez toda a extração de dados da outra parte do panfleto. Aqui eu acho que já é para carro, né? Limpeza automotiva. A empresa faz as duas coisas. Então, a limpeza automotiva, delivery na região oceânica, e aí ele vem com todas as informações também, com a estrutura de SEO. Vamos seguir então o nosso conteúdo. Então, aqui foi de imagens. Aí nós temos um prompt, extração de dados de arquivos de texto, como eu falei, que são doc, txt e pdf. Eu não vou ler o prompt porque ele é parecido, ele só tem uma estrutura diferente. Você pode ler aí, só que agora ele vai extrair de um arquivo texto. Aí nós temos o prompt de extração de dados, de textos fornecidos. Aí são textos avulsos, né? Que aí o cliente às vezes tem vários textozinhos disponíveis que ele escreveu, mas está desordenado, não está bacana. E esse prompt vai ajudar a organizar isso tudo. E aí você vai colar o texto aqui no final. No outro, o outro era para anexar o arquivo, exatamente igual o da imagem. Então, eu tenho o texto, mas o texto eu posso colar, está no TXT. Você pode usar esse daqui e cola no final, não precisa anexar nada, tá? Aí nós temos aqui a extração de dados de transcrição, no caso lá para vídeo de YouTube. Se você, eu tenho só o áudio. Se você tem uma ferramenta de transcrição ou uma IA de transcrição, você manda executar a transcrição e depois você vai utilizar aqui, né? Hoje, por exemplo, no WhatsApp ele faz a transcrição, mas às vezes o teu cliente mandou vários áudios explicando o serviço, pegar aquela transcrição. Muitas vezes eu já testei uma vez, não consegui copiar, mas eu tirei um print e usei a imagem. Então você tem extração de dados de imagem também. Então a mesma coisa, ele trata criando o conteúdo textual das transcrições abaixo. Você vai colar aqui. Esses prompts, eles são preparados, por exemplo, de imagem, para ele extrair de várias imagens ao mesmo tempo. Transcrição também. Eu não recomendo fazer isso. Eu percebo que a IA ela tem dificuldade com isso. Então eu prefiro que você faça de um a um. São 3 artigos, faz para cada artigo. São 3 imagens, faz para cada imagem. São 3 transcrições de vídeo, faz para cada transcrição de vídeo. Um detalhe importante que tem aqui nesse prompt de transcrição é aqui, perspectiva única. As transcrições podem incluir falas de mais de uma pessoa, mas o conteúdo deve ser escrito como se fosse de autoria única. As ideias devem fluir de forma coesa, como se uma única pessoa estivesse conduzindo o vídeo ou o áudio, né? Por exemplo, quando eu gravo com o Guanabara, o curso em vídeo, são 2 pessoas falando.
mas eu quero que essa extração de dados ela venha como se fosse conteúdo, uma base de conhecimento que fosse a visão de uma única pessoa. Então, eu também deixei um exemplo aqui, ó. Peguei aqui este vídeo, e eu vim aqui, eu mostrei para vocês como fazer isso, né? Vim aqui, peguei aqui, ó, no finalzinho aqui, transcrição, mostrar transcrição. Ele me gerou aqui na lateral a transcrição, a gente já mostrou isso no vídeo. Peguei simplesmente, eu copiei tudo, foi até o final aqui, copiei tudo, toda a transcrição, inclusive essas tags de música, aplausos, o prompt ele vai tirar tudo isso. Copiei e joguei no IA. Então, eu joguei aqui. Aí eu peguei, lógico, o prompt de extração de dados de transcrição, que é diferente. Por que que é diferente? Porque ó, observa como é que vem a transcrição. Ó. Cheio de coisas de horário aqui, não tem nenhuma vírgula, nenhuma pontuação. Muitas vezes tem aqui tag de música e tem que ser um prompt preparado para isso, tá? Rodei este prompt, a transcrição é bem grande, por isso que eu prefiro que vocês façam para cada transcrição uma extração de dados. E ao final, lembra que eu falei que tinha que ser uma visão única de uma única pessoa? Esse vídeo tem duas pessoas falando, tem o Guanabara e eu estou lá também. Então aqui, ó, pegou a base de conhecimento, por que aprender IA? E ele já escreveu um pré-artigo aqui, tá? Só que reproduzindo toda a transcrição, isso precisa ser melhorado. Então ele tem aqui, introdução, a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia, muitas vezes sem que percebamos, blá, blá, blá. Em momento nenhum ele vai ter duas pessoas falando. Então ele já extraiu tudo, ó. As estatísticas, eu lembro desse vídeo, as estatísticas que nós falamos, produtividade em 40%, qualidade do trabalho em 18%, 41% das empresas brasileiras já utilizam IA. Tudo isso a gente falou nesse vídeo. Aí, ó, algumas coisas ele trouxe, inclusive, em tabelas, né? Ele organizou realmente essas informações. A tarefas repetitivas e automação com IA. Olha quanto conteúdo ele extraiu e organizou nessa base de conhecimento para que a gente possa utilizar. Então, voltando aqui, aí nós temos a extração de dados de URLs. Aqui uma coisa muito importante que você tem que levar em consideração é o seguinte: para extrair de URL, você tem que utilizar uma IA que tem acesso à internet. Nem todas têm. Então, se você está utilizando uma IA que não tem acesso à internet, você não vai conseguir extrair dados de URL. Mas a gente tem a solução para isso, tá? Fica tranquilo. E aqui eu fiz dois prompts. Um para o chat GPT, a partir da versão 4O, está inclusive errado aqui, vou corrigir, a partir da versão 4O, que é um prompt mais completo. E o outro para o Cloud IA, que é um prompt mais básico. O Cloud IA não conseguiu rodar o prompt de cima e muitas IAs que eu testei neste momento não conseguiram rodar nenhum nem outro, tá? Tiveram dificuldade com isso. Essa versão aqui do ChatGPT, ela é mais robusta, porque ela primeiro pede para ele carregar o HTML todo na memória, e aí com isso ele consegue extrair dados de metadados, como título, como a description, as palavras-chave, entre várias outras questões, como por exemplo, se tiver JavaScript lá, aqui, ó, caso o conteúdo dependa de JavaScript ou carregamento dinâmico, solicite uma versão renderizada do HTML. Então, tudo isso ele consegue fazer aqui. Mas o Cloud AI não conseguiu. Então, tem um prompt mais simples para você fazer com a extração de dados. A mesma coisa, a URL vai aqui no final de onde você quer extrair. Na próxima aula, a gente vai utilizar várias extrações de URL, por isso eu não deixei exemplo aqui, tá? Só que aí, Ramiro, eu estou usando uma IA, é até paga, mas ela não consegue fazer essa extração de URL. O que você vai fazer? Você vai pegar este prompt que está lá em cima aqui, ó, não é nem de arquivo texto, não precisa nem salvar em arquivo texto, ó, texto fornecido, que você vai fornecer o texto aqui embaixo. Você vai ler o artigo, não vai talvez conseguir trazer o dado da melhor forma possível, separando os títulos, as técnicas de SEO, mas vai ficar muito bom, não se preocupa com isso. Então você vai aqui, vai pegar um artigo qualquer, pegar um artigo aqui, por exemplo, você simplesmente vai selecionar tudo. Ctrl A, Ctrl C, ou vem aqui para não pegar o cabeçalho, você é até melhor, marca aqui, vai até o final e copia o conteúdo que você quer. Vai só até aqui. É melhor fazer isso, não dar o Ctrl A.
Copiou, você vai lá, vai colar, vai colocar aquele prompt, no final você vai colar esse texto e sim, a extração de dados vai ser feita. Ele vai entender alguns títulos, vai perceber, não tem a mesma perfeição de uma extração por URL, mas vai funcionar muito bem. Outra coisa que é interessante que você perceba é o seguinte: no momento que eu testei esses prompts, funcionou bem no ChatGPT, a versão a partir da 4O, funcionou no Cloud IA, sendo um prompt diferente, que está aqui embaixo, não esqueça disso, mas no o Gemini não funcionou corretamente. O Perplexity, um dia funcionou, outro não. Então, eles estão sempre alterando ali os seus sistemas. Só que nesse momento que eu estou gravando, tem um monte de IA chinesa que está aí no mercado. DeepSeek, tem a da Alibaba e tem outras que estão surgindo. Verifica se não está funcionando numa dessas, tá? Ou se naquela IA que você gosta mais, o Perplexity AI, por exemplo, verifica se naquele momento não está funcionando. Se não tiver, você tem aí ainda a condição de utilizar copiando o texto. E aí, aqui eu estou falando sobre o problema de performance, que é o que eu estou pedindo. O prompt foi feito para que você coloque lá várias URLs, mas eu estou aqui informando que o ideal é que você faça uma URL por vez. E eu deixei também um prompt aqui, extração de dados de texto em Markdown. Vai que alguém começa a utilizar muito Markdown, eu apoio muito isso, e começa a escrever seus textos em Markdown, ele vai conseguir coletar também. Então, assim, fica uma dica para você. Se você está usando o ChatGPT na versão gratuita, você já percebeu aqui que esses prompts são grandes. E quando você junta o prompt com o conteúdo, quando eu mando um texto, por exemplo, isso conta como token. Então, reserva ali a tua conta para criar esse conteúdo logo no início do dia, porque talvez quando você criar um artigo, teus tokens acabem. E aí na versão 3.5, por exemplo, você não vai conseguir utilizar e ter um bom resultado. Então, toma cuidado com isso. Agora você entende como a base de conhecimento é fundamental para garantir que a IA trabalhe com informações precisas e bem estruturadas. Na próxima aula, vamos aprofundar o processo de criação de conteúdo, aplicando os dados coletados para gerar textos otimizados e impactantes. Então, até breve. A próxima aula está cheia de novidades para você.